Ok, estamos ao vivo. Vou colocar aqui um... Ah, Olá, tudo olá. bem? Seja bem-vindo. Oi, o grande prazer em estar contigo, Afonso. Quanto tempo que a gente não se vê pessoalmente. Espero que em Búzios esteja tudo maravilhoso, né? Isso é até uma esperança retórica, com certeza, né? Para quem mora no paraíso, não tem como isso aí tá ruim, né? Exatamente. Eu que agradeço a sua presença num dia que eu sei que para você é um dia especial, que a gente, né, é o lançamento do livro. E eu já te falei isso Obrigado, obrigado, obrigado. pessoalmente. Te falei Sim. pessoalmente, todas as vezes que eu bato um papo com você, eu sinto que eu saio um ser melhor. Eu participo, eu assisto as suas lives, né? Sempre vou deixando comentários lá, porque eu gosto da sua fala, gosto da maneira como você aborda a vida. Sou seu fã, você sabe disso. Ah, eu também sou seu fã, você sabe disso. Aliás, você é citado no livro, não sei se você percebeu isso. Sim, eu sei exatamente o ponto, e a gente vai conversar sobre isso. Então, pessoal, Sim. para quem não conhece, Doutor Dimitri, eu gostaria que o senhor, você, Óbvio que é como que a você, gente né, fala? Afonso? Pelo amor de Ok, Deus. então tá. Eu vou Né? falar Dimitri então, tá bom? Eu estou acostumado a Perfeito, lidar com. perfeito. Então tá, Dimitri. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, né, para os meus seguidores, para a galera que está aqui, você contasse um pouquinho da sua história pessoal, até porque o tema do livro vai trazer uma luz para as pessoas que estão em casa, né? É, eu espero que sim. Bom, eu sou médico, psiquiatra, né? E fiz minha formação acadêmica em neurociência, né? E, bom, hoje eu trabalho na Fiocruz, né? Eu sou pesquisador, sou um cientista, de fato, né? Por isso que escrever sobre esse livro é uma coisa muito complicada. Por quê? Eu vou explicar por que é muito complicado. Porque assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né, para poder falar de um tema, né, que está ali realmente num campo cinza, né, que é da que é da fronteira do que separa o que a ciência pode realmente, entre aspas, atestar como uma realidade, e aquilo que é do mundo das nossas crenças, dos nossos da nossa fé, da nossa imaginação. E o livro, de fato, né, ele está exatamente tratando desse segundo lado humano, né, que trabalha exatamente, que se relaciona com a nossa fé. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Afonso, sobre, Isso. né, Eu queria qual é a que, legitimidade dessa fé, né? sim, Esse eu livro, queria esse livro pode inclusive que falar. você falasse, já que você está se apresentando, porque aí Hum. psiquiatra, toda essa questão aí que a gente sabe que é um trabalho que não é fácil, inclusive Ah, para ah. quantificar ali, né, enquanto ciência, enquanto Ixi, validação de tudo. ixi. Não vou nem entrar nesse assunto, mas assim, Não, algo que isso aí foi eu, isso é, ah, a gente ficaria uma live só para falar sobre isso, né? só para Mas falar sobre algo isso. que eu gostaria que você me Hum, contasse assim, porque a gente está saindo de um momento, está saindo não, a gente está no meio de uma pandemia, né? E uhum, muita coisa uhum, está sendo produzida. Esse livro que você está lançando hoje, esse livro, em que momento da sua vida que você produziu? Em que momento que você uhum. falou assim, é o momento de escrever? Tá. Bom, na verdade, esse livro é uma ruminação de 20 anos, diria assim. Começou em 1991, na verdade mais, 1995 da quando? Quando eu ganhei um livro de presente de uma ex-namorada chamada Marcela, né? Se estiver assistindo, agradeço a você. E me apresentou, né, uma nova perspectiva de observação da natureza, que é exatamente a física do caos. A gente pode falar um pouquinho disso, mas o livro está mais ou menos explicado. E a partir daí eu comecei a pensar na consciência enquanto arbítrio ou acaso dentro dessa perspectiva do caos. A gente vai falar um pouquinho disso depois. Agora, eu já tentei ensaiar escrever esse livro outras vezes. Em 2015 eu escrevi esse livro numa forma de uma... Posso até publicá-lo também, mas dentro de uma forma de uma história narrativa, onde as ideias que eu apresento estariam na dinâmica dos personagens, mas eu não gostei, não achei que ficou bom. E decidi, para você ter ideia, Afonso, por um tempo, por alguns anos, eu diria a primeira vez que eu pensei em escrever sobre isso, já por volta de 2005, por aí, eu falei, vou estudar física, vou fazer faculdade de física para ter a propriedade para poder escrever sobre esse tema.
como alguém que está, digamos assim, que está formalmente investido do conhecimento para tal. Mas também é uma coisa que, felizmente, na minha vida não vai ser possível tão cedo. Então, porque com meus pacientes, meus empregos, meus filhos, meus cachorros, minha família, não, estudar física é uma dedicação, você tem que literalmente parar tudo para poder estudar aquilo lá, né? Eu fui postergando aí nessa pandemia, né? Quando eu estava trancado dentro de casa desde março, eu falei, olha, eu vou pôr isso no papel. Em 2 semanas eu escrevi o livro e comecei os processos de revisão. Solicitei para que eu conheci, que se tornou um amigo, né, o professor Elcio Abdala, que é professor titular do Instituto de Física da USP, que leu o livro, porque isso foi uma sugestão do meu filho. Falou, pai, ele leu o livro, falou de mim, você não entende nada de física, você não é físico, as pessoas não vão acreditar em você, né? Falei, então tá, então vou pedir para um físico renomado ler o livro, né? E a leitura dele realmente, assim, não apontou erros formais de pensamento, de raciocínio de forma alguma. Chega no capítulo 2 e 3, ele até falou, olha, Dmitry, aqui já é uma especulação imaginativa sua, é difícil de eu, como profissional, abordar, mas está aí as minhas opiniões e tudo, a gente discutiu bastante, e eu criei coragem para publicar esse trabalho, né? E eu digo que é uma questão de coragem mesmo. Como eu falei, por ser um cientista, está falando de um tema que, inclusive, é vítima de muito preconceito. Você vai falar, pô, cientista preconceituoso, o que mais existe é cientista preconceituoso, fundamentalista, da mesma forma como existe religioso fundamentalista, existe cientista fundamentalista também, que nega, né, qualquer coisa que os fatos da ciência dele possam provar, né, e não apenas nega de uma forma legítima a ciência não deve abordar. Deus não é tema da ciência, consciência não é tema da ciência, né? São temas para as percepções sensíveis de nós seres humanos. Mas existem muitos cientistas que simplesmente são negacionistas. Eles criticam uma pessoa que se aventura nesse campo, somente um leigo em física como eu. Então foi um ato de coragem, sim. Tá? E eu não sei, é o que eu falei com os meus alunos quando eu mostrei para eles o livro e falei, olha, o negócio é o seguinte, a gente está colocando alguma coisa na janela aqui, né? E a gente tem que fazer isso. Faz parte do exercício de se expressar, né? Ser alvo das críticas, das incompreensões. E, pelo menos, eu espero que as críticas possam me ajudar a construir, né, novas ideias e talvez melhorar essas ideias que foram colocadas no livro. Eu comecei a experiência através de um e-book pelo Amazon, porque eu acredito, porque é um laboratório para a gente ver as primeiras pessoas observando, lendo o livro, trocando opiniões, né, para poder exatamente abrir ou seja, o meu grande objetivo é o seguinte, Afonso, é uma coisa que está dentro de mim querendo sair igual um alien há 20 anos, 25 anos, entendeu? Eu tenho que pôr para sair. É isso é uma regra para nós seres humanos. Se tem algo a ser dito, diga, mas com responsabilidade, para que as suas palavras não possam ser mal interpretadas ou você não induza a má interpretação dos humanos. E ser responsável é saber os seus limites. E a gente tem toda a liberdade, Afonso, para criar, para imaginar, para especular, como também para falar do que se conhece como fatos consumados pela ciência. A gente saber separar as coisas, tudo fica bem feito, tudo fica legítimo e a gente pode seguir em frente. Então eu dei a minha contribuição, coloquei ali algo que tinha que ser parido, né, um filho, está parido, né? Se as pessoas vão gostar ou não, espero que gostem, mas não é a minha maior questão, né? Eu fiz isso exatamente porque todos nós, Afonso, precisamos deixar uma contribuição aqui no mundo, né? Já está escrevendo seu livro, Afonso? Eu espero que sim. Já tem muita coisa encaminhada. Tenho criado maneiras também de deixar minha marca no mundo. Eu acho que esse momento de pandemia foi um momento que trouxe muita questão de muita angústia para muitas pessoas, e que bom que algumas pessoas puderam colocar essa angústia, por exemplo, no papel, né? E poder passar isso para frente e levantar questionamentos e deixar uma marca positiva no mundo, né? Como vem através de toda a arte, né, Dmitry? Vem tentar deixar algo assim positivo. E aí vamos focar então na nossa questão do livro, assim. O título do livro. Vamos começar pelo título do livro, porque é muito interessante. Por que eu estou falando também? Porque eu já recebi o livro. Então, explica para o pessoal assim, o nome do livro, Clinamen, o que significa? Na verdade, se pronunciaria Clinamen. Teria até um acento, mas eu não coloquei porque eu acho feio. Eu sou autor do livro, eu ponto.
Exatamente. Então, a pronúncia Clinamen, correta é Clinamen. Ok. isso. Explica Clinamen é um pra galera o que conceito. é. Clinamen é um conceito que veio da Grécia Antiga, antes de Sócrates, quando os primeiros observadores da natureza, ainda filósofos, começavam a se perguntar como é que as coisas surgiram. E eles acreditaram, assim, eles observaram que a natureza em si tem um princípio criativo dentro dela, né? Seria a base da ideia do Clinamen. Mas como é que tudo começou? Os gregos acreditavam que o mundo seria um ambiente estático, onde os átomos caíam do céu em trajetórias retas até a Terra. Só que dentro de cada átomo do universo, átomo no conceito grego, que seria a menor partícula de existência, existe uma vontade potente de decidir seu próprio caminho. Essa seria talvez Paulo de Tarso, que é meu grande amigo, que me ensinou, me introduziu no Clinamen, pode talvez até evoluir esse raciocínio. Essa vontade fez com que os átomos deixassem alguns átomos essa queda em linha reta e se aventurassem em outros caminhos, até que eles se encontravam. E toda a malha da existência começou a ser uma dança complexa e aparentemente caótica, aleatória, desses átomos que começaram a se encontrar e formar as coisas maiores, as coisas complexas. E toda a existência surgiu a partir daí, dessa vontade inicial do átomo. Então, o Clinamen, na verdade, eu sempre pensei, né, qual seria a grande pergunta fundamental que eu acho que para a gente poder entender a natureza do universo. É porque o universo é o que eu vou dizer assim de uma forma clássica, um cenário caótico. Antigamente se acreditava que o caos era variável, era aleatoriedade, ou seja, os cientistas clássicos da era moderna, Newton, Laplace, acreditavam que o caos nada mais era do que uma impressão, ou seja, essa aleatoriedade é porque a gente não conhecia suficientemente o universo, todas as variáveis, então existia muita coisa que causaria essas pequenas não linearidades que deixariam a gente maluco, né, e sem poder compreender. Então a ciência simplesmente pegou a borracha e apagou isso, tipo assim, isso é erro, é bias, é variação, é viés, é flutuação. Até que no século XX se descobriu que não, que essas flutuações, essa aleatoriedade, ela é uma propriedade da natureza. Não é simplesmente a gente não conhecer todas as variáveis para saber por que um átomo sai daqui e vai para ali, por que um cachorro está bebendo água, ou por que um passarinho, tá, em vez de voar para a esquerda, está voando para a direita. Descobriu que isso existe enquanto um princípio da natureza, que aí começou a se fundar formalmente a ciência do caos, que é uma ciência que busca estudar exatamente esse princípio do Clinamen, da natureza. Agora, a ciência não pode dizer por que existe o caos. Tipo assim, a ciência não pode falar para você, Afonso, o que move, qual é a causa desse caos, tá? Desse princípio da não linearidade, tá? Ela não tem o poder de abordar isso, como ela também não pode falar o que seja consciência ou Deus, ou coisas do gênero. Então a gente tem exatamente duas opções para considerar que seja esse caos, a causa do caos. Uma condição, uma causa possível seria o acaso, o que a gente chama simplesmente de aleatoriedade. Isso é aleatório, não tem um motivo definido, né? E a outra possibilidade, e que provável, seria arbítrio. Existe realmente um princípio consciente, um princípio inteligente que move o universo dos bastidores, produzindo esta não linearidade que é uma propriedade deste universo. Arbítrio. Aí você fala para mim, mas Dimitri, que mané é isso? Tá falando agora que a folhinha quer ir para a esquerda, para a direita, que o passarinho tá decidindo qual é a trajetória dele, ou que o grão de areia tá aqui, não tá ali porque ele decidiu isso? Olha, obviamente a gente, sim, essa é uma possibilidade tão real quanto ser acaso, do ponto de vista científico.
Agora, qual você escolhe? Qual você escolhe acreditar? Se você falar que você escolhe acreditar no acaso, eu posso dizer que os mesmos princípios que organizam o seu cérebro e produzem seus pensamentos são os mesmos princípios, as mesmas leis que fazem as folhas caírem da árvore, ou os passarinhos decidirem as trajetórias, ou uma ventania levar um grão de areia para um lado ou para outro. São as mesmas leis. E, em alguns aspectos, elas se manifestam da mesma maneira. Então, eu posso dizer que eu posso encontrar na natureza elementos físicos, tá? Equivalentes ao que acontece dentro do seu cérebro. Aí eu pergunto para você, Afonso, quando você quer preparar um sanduíche de atum, não quero atum, eu quero fazer um sanduíche de peito de peru. Isso é acaso? Tá, vamos só mudar para uma opção que não é, por exemplo, e aí eu já colocaria a questão de vegetarianismo. É acaso ou é arbítrio? É arbítrio. Sim, arbítrio, eu já definiria direto como arbítrio. É o que você percebe em si. É o que a sua consciência percebe. Não é? Sim. Como sendo arbítrio. Agora, obviamente, quando a gente vai falar de livre-arbítrio, que é o terceiro capítulo do livro, né, inclusive Paulo de Tarso contribuiu muito com esse capítulo, a gente vai entrar em questões muito mais... existem também dois tipos de arbítrio. Tipo assim, Afonso, você tem assim, por que você está usando esse óculos com essa forma na haste? Segundo muitos filósofos, você faz isso porque você é um ser que, de certa forma, né, está contextualizado dentro de uma cultura, dentro de uma moda, blá, 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 que faz você escolher esse tipo de óculos. Isso não saiu do nada. Não importa. Mas existe um grau de liberdade, de qualquer forma, dentro dessa decisão. E você tem, dentro de uma coisa chamada consciência, literalmente, você vivencia isso como sendo uma questão da sua própria escolha. Você não vivencia isso? Claro, sim. Sim, isso é um fato. Pelo menos eu acredito que sim. Sim. Né? Aí é outra questão. Se a consciência existe ou não existe, é outra questão. A sua, porque a minha eu sei que existe, a sua eu não sei. Vocês estão aí perguntando, que besteira é essa que o Dmitry está falando? Cada um de vocês que está vendo, das pessoas que está vendo essa live, a única certeza que vocês podem ter em relação à consciência é da própria. Todas as pessoas que estão ao seu redor, você acredita que elas sejam conscientes, porque você não tem nenhuma prova material da existência dessa consciência. Porque isso é impossível, é inatingível, tanto pelos sentidos quanto pela ciência, ou qualquer forma objetiva de observação. Sim, pensar então, nisso já dá um nozinho aqui na cabeça, mas tudo bem, fato. E faz todo sentido. Mas isso aí foi essa primeira dúvida que fundou a ciência moderna, criada por René Descartes. Eu penso. Logo, eu existo. Todo o resto, eu não sei. Sim. Entendeu? Sim. Então, o arbítrio, né, nós vivenciamos a impressão do arbítrio. Né? Então, o caos da natureza, de alguma forma, a gente pode, então, extrapolar. Se eu tenho uma consciência que me dá a impressão, e em algum espaço realmente me dá um arbítrio, eu vou dar um exemplo de arbítrio clássico. Clássico não, porque isso é uma ideia minha que eu ainda quero fazer um experimento. O momento exato que você sai da cama. Você coloca o despertador para tocar às 6 horas da manhã, porque você tem um trabalho, ou seja, segundo os filósofos, cerceia o seu livre-arbítrio. Né? Você está saindo da cama porque tem muitas coisas que estão condicionando você a isso. Mas você coloca o despertador para 6 horas. Na verdade, ninguém levanta às 6 horas. Você levanta entre 6 e 6h15. O exato momento que você levanta. Tira o pé da cama, você fala, vou sair da cama. Isso é completamente imanente, é completamente emergente, é completamente sem uma causa evidente. Ou seja, é exatamente o acaso, o caos, o cliname, mas que você vivencia como arbítrio. Então, por que a natureza não pode ter um arbítrio se eu acredito que eu tenho? Você está entendendo onde eu quero chegar? Claro, então, sim, dentro claro. de um ponto de vista da dialética, da discussão do possível, né? E a ciência nem quer entrar nesse assunto, porque ela não tem como dar essa resposta, né? Fica a critério de cada um. Mas no momento que você acredita que o universo e todas as transformações criativas do universo são acaso, você também tem que se incluir nisso. Então, eu ia te fazer essa pergunta, assim. O acaso. O acaso existe? Ou não? Exatamente. O acaso é exatamente a observação dessa não linearidade. É o que a gente chama de acaso. Agora,
Você pode falar para mim, quando eu jogo uma moeda para o alto, dá cara ou coroa, né? Isso é acaso? Pois então, o que faz que muitas pessoas... Como é que eu posso descobrir, por exemplo, se uma coisa assim, não se ela é acaso, mas tipo assim, existe uma coisa chamada probabilidade, né? Se eu jogar uma moeda Isso. 50 vezes, normalmente ela vai dividir metade das vezes para cada lado. Seria o que a gente chamaria de um acaso probabilístico clássico. Isso, às vezes, não acontece assim na natureza. Existem processos que fogem claramente desse acaso. A gente estava conversando um pouco antes, quando você estava falando que você estava voltando a estudar nutrição, você estava estudando o surgimento da vida. Isso é um processo que foge completamente do acaso. Sim. A probabilidade para... pode falar. É muito curioso, porque eu estava falando com o Dimitri isso. Eu agora, né, com quase 40 anos e meio a pandemia, voltei para a faculdade. E aí estou tendo que pegar aquelas disciplinas que eu já vi há muito tempo e coisas que eu achava que eu nunca mais ia ter que estudar na vida, como o surgimento, por exemplo, das células, da primeira célula lá que foi formada. Aí, lá na faculdade, a gente estuda tudo à base da ciência e tal, e aí chega um momento onde se questiona para o professor, tá, mas e quando começou? Não, porque existia um movimento que aí não sei o que formou, não sei o que lá, tá, mas quando? Ah, por quê? Aí o que a ciência responde lá assim, ao acaso. Isso aconteceu ao acaso. Pois é, e essa resposta está tecnicamente errada, porque quando você perguntou o que é o acaso, a gente falou do acaso enquanto uma propriedade do caos. Mas se a gente falar do acaso probabilístico, por exemplo, a vida ter surgido ao acaso probabilístico, seja igual você jogar cara ou coroa, entendeu? Isso é matematicamente possível, mas fisicamente impossível. O universo teria que ser... ele teria que ser pelo menos 5.000 vezes maior para que isso acontecesse uma única vez, ou seja, uma única célula viva existisse. Então, no nosso mundo físico, não existe essa possibilidade. Isso é impossível. Isso já é uma coisa que deixa todo mundo assim. Porque quando você falar de acaso, a gente está falando exatamente disso, de jogar um dado, e a probabilidade de dar 1, 2 ou 3 é a mesma. Mas não foi alguém assim, jogou o dado, e mesmo assim alguém jogou o dado. Os eventos, né? Exatamente, os eventos não foram equiprováveis. Não existiu essa equiprobabilidade ali naquele momento. Né? Tá. Porque se considerando o acaso probabilístico, é completamente impossível a vida ter surgido. É o que eu disse, a gente precisaria fisicamente de um universo 5 vezes maior para isso acontecer. Então aí a gente já começa a pensar, que diabos aconteceu então para que a vida surgisse na Terra? Ora as bolas, existe um fenômeno de caos que não é o acaso probabilístico, mas se parece com acaso, tá? Porém, ele não segue a lei da aleatoriedade. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim, claro que sim. Inclusive, Dimitri, não dá. A Márcia, por exemplo, está aqui online, eu estou lendo os comentários das pessoas, né? A Márcia escreveu assim, então o acaso não existe? Aí a Laura falou, parece que existe sim. O pessoal está acompanhando a live e está debatendo ali, existe ou não existe o acaso, né? E está ficando muito claro para a gente. E é até curioso, assim, porque eu sei que a maioria das pessoas que me seguem aqui, a gente estuda, por exemplo, a teoria do caos, a gente estuda assim, é Shiva, é o nome que a gente utiliza, né? Que representa ali o deus do caos, essa coisa toda. E outras pessoas vão falar, mas foi Deus que quis assim. Aí a ciência pode falar, é o acaso. E aí pode vir o Dimitri e pode falar com a gente assim, é a força, né? É o princípio criativo. Sim, porque agora, a questão é essa, né? O que causa o acaso? Que seria esse princípio criativo. O acaso seria uma aparência ou um arbítrio. Seria o que causa esse acaso seria a aleatoriedade, ou seja, esse caos seria a aleatoriedade ou seria o arbítrio? Seria a primeira questão. Agora, se fosse um processo puramente de aleatoriedade, matematicamente, por exemplo, o surgimento da vida deveria ser possível e não é. Existe algo que induz de forma criativa a primeiro surgimento da primeira forma de vida. Isso não é novo. O que eu estou falando aqui, entendeu? É porque as pessoas muitas vezes não entram nesse meandro de pesquisar sobre as inculcações e maluquices das pessoas ao longo do tempo, mas isso é falado há muito tempo, né?
Tem um cientista, por exemplo, eu esqueci o nome dele agora, tá? Que foi um dos que era um astrofísico, que falou: a probabilidade da vida ter surgido ao acaso, ou seja, aleatoriamente, é a mesma de vir um furacão, pegar um galpão cheio de peças, e o furacão passa e cai um Boeing montado com essas peças dentro do galpão do aeroporto. É uma impossibilidade matemática absoluta, calculável como essa impossibilidade. Aí a gente vai se perguntando, o Afonso, será que então o que eu chamo de acaso não é uma aparência, de alguma forma, de processos criativos que são tão não lineares, são tão imprevisíveis quanto a hora que você decide levantar da cama, por exemplo, ou outras coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, que nós percebemos como fruto de uma consciência criativa? Então, a questão é que a ciência ela para onde ela calcula se é possível ou não é possível. Aí depois o porquê, aí já fica a critério da nossa percepção, que é o que move o livro, né, o Cliname. Tá. É a minha percepção de mundo. E como que passa por você essa questão, já que a gente fala aí dessa consciência, né? Tipo, o que seria essa consciência? Eu tô tentando entrar que eu tô lendo os comentários aqui do pessoal também, e aí cada um define de uma maneira, né? Assim, eu já li comentários aqui embaixo, é uma força criativa, é Deus. E aí, tipo, como é que fica a questão do próprio ateísmo, assim, da pessoa que não acredita em nada? Para essa pessoa, de que forma compreender ou meio que aceitar que exista realmente uma consciência, porque o acaso existe, mas nem tudo é definido por ele. Como que você, assim, enquanto pesquisador, enquanto cientista, enquanto psiquiatra, mas também tirando todos os títulos, assim, enquanto Dimitri mesmo, assim, como caminhar por aí? Porque a verdade é o Dimitri que está falando o tempo todo, né? Tá bom. Fato. Não, mas é sério, porque o Dimitri é uma mistura. Não, mas é difícil a gente retirar todo o Dimitri é fruto de tudo. Mas assim, sim. Porque às vezes a gente tem um título atrás da gente que meio que. E eu já vi que você lida muito bem com isso, né? De você falar, você fala da ciência, mas você fala também da sua percepção, da sua sensação, das suas experiências. Isso, e é isso que me interessa muito, né? Entendi. Olha, se alguém falar assim para mim, eu não acredito em Deus porque a ciência não pode provar a existência de Deus, eu falo, então você não pode acreditar em si mesmo, porque a ciência não pode provar a existência da sua consciência também. Gente, isso não realmente. Aquele momento que eu falaria assim, a live travou, vou ter que sair, se eu que tivesse te feito essa pergunta, porque, cara, tipo, faz todo sentido, mas fala mais sobre isso, assim, pra gente. Mas bom, isso aí simplesmente o seguinte. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, existe o amarelo? Não, o amarelo é uma percepção que você tem subjetiva do mundo. Ele não existe enquanto uma grandeza científica ou medida pela ciência. O que existem são as ondas eletromagnéticas que formam o amarelo. Ou seja, a consciência, né, que é o que me dá a possibilidade de interpretar e conhecer o mundo e também agir sobre ele, né, essa percepção que eu tenho um espírito vivo, isso é um evento completamente privado. Privado. Ou seja, quando eu converso com você, Afonso, eu converso com qualquer outra pessoa, né, eu não tenho, do ponto de vista da objetividade, de saber, primeiramente, se você tem uma consciência, ou se tudo que existe aí dentro é exatamente do mesmo jeito que existe dentro da minha cabeça. Por exemplo, quando eu falo que eu vejo o amarelo, eu estou dizendo que eu estou falando, o amarelo, chama de amarelo, uma experiência viva de uma cor, né, que nada mais é do que uma impressão causada, ou seja, é uma manifestação da minha mente relacionada a uma onda eletromagnética, uma coisa física que toca meu olho. Não existe amarelo no universo, não existe verde, não existe claro nem escuro, né? Não existe música no universo, na física, no mundo físico, né? Existem ondas, forças que nós produzimos, vivemos isso dentro de nós como uma realidade, né? Como de forma viva.
Então, se eu estou conversando com você, Afonso, primeira coisa, eu não tenho como saber se todas as experiências que você tem dentro da sua mente, né, são as mesmas que eu estou tendo. Ah, mas você vê ali uma banana, você fala que ela é amarela. Não, você aprendeu a dar um nome para uma coisa que eu não sei como ela se manifesta dentro de você. Tá? Eu não sei. Então, por exemplo, aí da parte daí a gente extrapola. Vocês vão achar isso louco, mas vocês não têm como provar que a consciência dos filhos de vocês existe. Porque ela é inacessível pela observação objetiva. Mas meu filho fala comigo, meu filho chora, meu filho olha nos meus olhos, eu vejo ele ali. É a mesma coisa com Deus. A mesma coisa de você falar, seu filho, quem disse que seu filho não pode ser, de repente, nada mais que um autômato biológico, né, que faz tudo muito parecido com você, mas ali dentro não há nada. Não há uma consciência, como você sabe que há dentro de você. Você vai ficar a pensar, porra. Então, da mesma forma, a ciência vai tratar de Deus, ou o nosso julgamento subjetivo, né, a nossa percepção subjetiva vai tratar de Deus. Se eu acredito que meu filho tem uma consciência, né, é exatamente a mesma coisa para Deus. Para eu olhar para o tempo, para eu olhar para as criaturas vivas, para como o universo se move, eu posso ali ver simplesmente um autômato, uma máquina, ou eu posso ver Deus da mesma forma que eu vejo meu filho dentro de um corpo biológico que olha e interage comigo. Então, a negação a Deus ela é tão legítima quanto a negação à sua própria existência. Ou a assumpção dele também, por contrapartida. Assumir Deus, eu percebo Deus, eu percebo a vida, a criatividade do universo, na evolução das espécies, no surgimento. Independente de eu falar que matematicamente é impossível uma célula ter surgido do acaso. Absoluto, é impossível. Isso é matemática. Né? Aí você se pergunta, então o que causou isso? Foi o caos? Sim, foi o caos. Do ponto de vista físico, a teoria do caos explica o surgimento da vida. Agora, o que causa esse caos? Aí você fica tão legitimamente autorizado a dizer que foi uma consciência, do que quanto que não foi absolutamente sabe lá o que, ou simplesmente aleatoriedade, a não consciência. Mas existe um reconhecimento que foi algo. Não sei se existe esse... A ciência não pode dizer o que foi. Não estou falando a ciência, não estou falando a ciência, mas quando a gente vai bater um papo com alguém, por exemplo, que é ateísta, tipo, você vai chegar num ponto que a pessoa ela vai ter que entender... Não sei. Aí que está, ela vai ter que entender o quê? Ela vai ter que entender, não. Ou seja, se você chegar numa conversa retórica dessa natureza, no fim das contas a pessoa vai ter que entender duas coisas. Ou que ela é um autômato, ela também é uma máquina, entendeu? E não é algo além disso, porque o que produz ele é exatamente a mesma coisa que produz todo o resto do universo. Ah, mas eu tenho neurônios, eu tenho uma rede complexa no meu cérebro, 100 bilhões de neurônios, aí vem o neurocientista, fala, mas são 100 bilhões de neurônios. Não importa, querido, a gente só está falando aqui de escala, de tamanho ou de sofisticação. Calculadora e o meu chipset é a mesma coisa, só de tamanhos e sofisticações diferentes. O seu cérebro é a mesma coisa que a floresta, é a mesma coisa que os astros do céu, falando de uma forma... É a mesma coisa do ponto de vista de organização. Tá? Agora, se você assume que você tem uma consciência, porque você a percebe e acredita e percebe essa consciência no outro, a gente só não percebe na natureza por uma simples questão de escolha, ou de capacidade, ou de... Aí se eu falo do nosso, talvez um cerceamento histórico do livre-arbítrio humano, de perceber a consciência, né, no mundo que nos rodeia. Na pré-história, os homens cultuavam a chuva como um deus. Eu vou ali fazer uma oferenda para o deus da chuva não ficar bravo e não destruir a minha cidade com chuvas. Né? Sim. Ou seja, o ser humano sempre percebeu essa consciência. Shiva, o que é Shiva? Shiva provavelmente surgiu da percepção dos homens exatamente, da força destrutiva da natureza. E os hindus de 7.000 anos atrás perceberam nessa força destrutiva um princípio consciente, um arbítrio, uma vontade, um motivo. Não é? Da mesma forma como você percebe isso no aluno que está fazendo yoga com você.
Eu vou Isso te fazer uma é pergunta. meramente uma questão de percepção. Fala. Tá, eu vou te fazer uma pergunta que a Pode gente falar. não conversou antes e Hum, você acha que há como perder hum. essa consciência também? Tipo, uma pessoa, por várias Morrer? questões, não Hum, morrer, no sentido de estar vivo no corpo, por exemplo, eu estou vivo no meu corpo, eu acredito que eu tenho uma consciência, mas eu não a uhum, desenvolvo, ou eu não busco, ou... Vou te contar por quê. Eu passei por uma experiência muito interessante no período que eu estava na Índia, eu sempre lembro disso. uhum, Eu estava num ashram em Rishikesh, e o ashram é uma comunidade espiritual, lugar super natureza e tal, e eu saí dentro do ashram mesmo, tinha uma atividade que era assistir um filme à noite. Quando eu estava uhum. voltando do filme, à noite, muito passarinho voando, mas muito passarinho voando. E eu ainda falei assim, nossa, só na Índia mesmo, né? Passarinho voando à noite, tem algo errado aí. Porque, tipo, eu sou da roça, eu sei que passarinho não faz isso, mas tudo bem. Eu tô na Índia, aqui as coisas são diferentes, talvez isso seja normal. Quando eu cheguei no meu quarto estava coberto, coberto, não é um nem dois, de sapo. Mas eram muitos sapos. Eu tive que retirar os sapos todos ali, dentro do meu quarto, para poder entrar, para poder dormir. De madrugada, aconteceu aquele terremoto, que eu não sei se você lembra, que acabou com o Tibete. Eu estava na Índia e próximo, né, eu estava bem ali Caramba. nos pés dos Himalaias, e bem próximo de onde eu estava, aconteceu o terremoto. Inclusive na cidade que eu estava, aconteceram, prédios caíram, prédios mais antigos e tal, e onde eu estava era um local muito protegido. Eu estava dormindo eu fiquei. Tipo, eu não percebi o terremoto. Bom, a gente está falando aqui de força criativa, a gente está falando de consciência, e aí veio uma pergunta ali de uma pessoa que está assistindo a nossa live, essa pessoa perguntou sobre isso, tipo, se sobre até uma questão também de campo vibratório, se teria a ver com essa consciência, ou se eu estou viajando não tem nada a ver. Porque, por exemplo, hoje eu compreendo que os animais, todos eles, há uma certa conexão, e quando você fala que a minha consciência é a mesma que está na natureza, é a mesma que está nas árvores, que está nas plantas, que está em tudo, os animais, o terremoto não tinha acontecido. No entanto, eles já tinham saído, eles já estavam fugindo, eles já estavam buscando. E nós, seres humanos, que estávamos ali, meditando, fazendo um monte de coisa, a gente não percebeu, porque a natureza já estava dando as informações que uma força Uhum, maior ia acontecer ali. Isso tem a ver com essa consciência ou não? A gente pode parar de estimular essa consciência que eu acredito que habita, por exemplo, e aí é a minha crença, eu acredito que habita em mim, e eu acredito que habita em você, enfim, pelo que a gente está uhum, conversando. Mas, assim, uhum. tem alguma coisa a ver? Não. Estou viajando? Tem alguma coisa a ver com o próprio acaso? Ou com essa Entendi consciência onde você quer chegar. criativa? Eu entendi o que você quer chegar. Você já as consciências. Eu poderia dizer assim, do ponto quem lê meu livro vai perceber que eu descrevo a consciência como uma propriedade da natureza. Tá. Da mesma forma que a luz, que a gravidade, da mesma forma o campo eletromagnético, é uma propriedade da natureza. Talvez um dia você até descubra a partícula da consciência num desses aceleradores de partículas aí. Não vai Tomara. ser a partícula da consciência, vai ser a partícula que se correlaciona com ela. Na verdade, isso já foi descoberto. Aliás, a mecânica quântica começou aí, né? Mas a gente fala daqui a pouco. Vou responder a sua pergunta, né? Na verdade, sendo uma propriedade, como outras propriedades, né? Vamos ser tranquilos. O que eu acredito, o que eu acho que poderia explicar o que você está chegando a dizer, né? Os sistemas da natureza poderiam ter quantidades ou qualidades de consciências diferentes, né? Vamos imaginar que esse lápis talvez tenha uma consciência, tá? Por quê? Porque a consciência é uma propriedade da natureza, da mesma forma que a massa. Vou dar um exemplo. Mas obviamente, essa consciência é muito menos complexa que a minha e que a sua, não é? Talvez exista algo nesse lápis, né, que o faça ciente de si próprio, de que eu existo, eu estou aqui, alguma coisa que mesmo que seja muito primitiva, muito elementar, né? Agora, quando você fala de animais, eu posso dar explicações físicas realmente para isso, né? Eu não entendo da biologia, né, de geofísica para dizer, mas
Pode ser que eles são sensíveis a mudanças de campo magnético da Terra, ou seja, eles são sensíveis a coisas que produzem neles padrões de comportamento, né? Beleza. Sim, é possível que eles tenham consciência de que algo vai acontecer e que nós não tenhamos, porque existe ali uma complexidade, uma organização diferente que existe em nós. Você quer dizer? E nós somos assim também, né? Quando você fala de consciência, a gente fala exatamente de uma propriedade que você desenvolve e adquire, né? Dá um exemplo claro. O sujeito está cortando uma árvore do outro lado da rua, né? A minha avó provavelmente estava nem aí para isso, nem ia perceber essa árvore. Minha filha se vê, o meu filho se vê a árvore sendo cortada, isso vai doer nele, isso vai chegar, vai chocar, ou seja, o mundo vai se encontrar com eles dentro daquele momento. Então é algo que eles desenvolveram enquanto uma consciência. E eu posso, inclusive, achar um correlato físico para isso. O cérebro dele, de alguma forma, pode ser diferente do cérebro da minha avó. Não importa. Que a natureza da consciência em si, ela não entra dentro dessa discussão. Mas se a gente perceber ela como uma propriedade da natureza, sim, é possível que a consciência exista em diversos tipos, diversos níveis, diversos campos de amplitude, como existe entre as pessoas também essa diferença, né? E isso, sem dúvidas, acompanha, olha só, a consciência a consciência da árvore, ela é um componente o quê? Sensível e afetivo, né? Ou seja, a consciência passa por essa experiência afetiva, que não é uma experiência que você pode descrever como uma ideia ou objetivar de qualquer forma, né? É por isso que eu falo que a psiquiatria é tão difícil, talvez seja impossível enquanto uma ciência, porque eu não tenho tristômetro para medir a tristeza de uma pessoa. Sim. E nem posso falar, ó, só tristeza do tipo quadrada com bolinha roxa, como é que é? Tristeza é um troço que eu estou sentindo. E você aqui, doutor, tem que olhar para minha cara, ouvir a minha voz e acreditar nisso. Você está entendendo? Então a própria consciência ela é tão primordial enquanto uma propriedade que ela não pode nem ao menos, entendeu, ser objetivada numa descrição. Mas com certeza existem consciências diferentes. Isso é como um fenômeno psíquico até, nem precisa entrar diretamente na metafísica do livro, né, no espiritualismo do livro. Né? A gente poderia pensar nessa consciência até como um princípio inteligente, por exemplo, de alguém que escreveu ali, de uma plantinha, que ela cresce buscando sol. Então, tipo, há um princípio inteligente ali. Pois é. Agora, se essa plantinha quer o sol e fica feliz com ele sobre as suas folhas, entende? Entendo. É uma interpretação tão válida e tão legítima quanto você ficar feliz com o sol sobre você. Porque você e a planta são feitos exatamente da mesma coisa. Entendeu? Fantástico. E se organizam e se comportam seguindo as mesmas leis do caos. Se a plantinha cresce um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, eu posso dizer que é porque ela pode querer, ela pode sim, eu posso falar, olha, dentro da consciência dela, ela acredita pelo menos que quis crescer para a esquerda. Essa consciência do eu a habita, ou a consciência de algo a habita. Eu posso dizer isso da mesma forma que eu posso dizer de você. Entendeu? Então, eu vou falar de mim, você não pode afirmar isso. Você não pode afirmar. Óbvio que eu não posso afirmar. Eu não posso afirmar que você é consciente. Você está entendendo? Só te falo uma coisa. Esse é o momento que eu queria te dar um abraço assim, falar assim, nossa, obrigado por isso. Sabe aquele momento que faz isso, né? E aí todo o assunto faz sentido, assim. A gente não tem muito tempo. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Na verdade, já está terminando. A gente tem 10 minutinhos só. Eu queria que você falasse agora mesmo, assim, porque o assunto é um assunto denso, o pessoal está até escrevendo aqui, pô, é um assunto difícil, mas é um assunto que eu sei que eu preciso entender mais, é um assunto que eu sei que eu preciso falar mais. Eu gostaria, Dimitri, claro que você pode fazer suas colocações da forma como quiser, tá livre para você falar o que quiser, mas que falasse também do livro, tipo assim, como adquirir o livro, que tipo de assunto eu ainda encontro mais no livro, o que mais que o livro trata, porque esse assunto é muito rico. Eu vou falar um pouco sobre ele. O livro ele começa com uma introdução, com um prefácio, onde eu defino percepção e traço o limite epistemológico, ou seja, o limite da onde a história pode chegar, ou seja, o que eu posso falar e o que eu não posso falar, afirmando como científico ou não. Eu traço isso. Depois, na introdução, eu falo sobre
O caos. Eu defino o caos e o clinamen de uma forma bem formal e até coloco ali um trecho de matemática para quem quiser se ler. Aí o primeiro capítulo, que Alguém Criou o Universo, exatamente onde a gente vai falar de como que a física do caos, ou seja, de como que a gente pode compreender as propriedades da natureza. A gente vai falar da mecânica quântica, né, que definitivamente foi uma grande ruptura da forma do homem pensar, porque, falando claramente, isso vocês encontram em vários livros de divulgação científica, se percebeu que, de alguma forma, se concluiu que a consciência pode ter um efeito físico na matéria, né? E aí começa a se perguntar o que é essa matéria, o que é essa energia, é tudo isso que esse capítulo fala. Aí no capítulo 2, né, que é Eu Sou um Espírito Imortal, eu começo a falar das minhas percepções a respeito do que seja a vida, a natureza dessa consciência. Aí sim a gente vai falar disso, que eu entendo fisicamente como a quinta dimensão, tá? Isso é uma percepção minha, a quinta dimensão não foi provada cientificamente, apesar de existem várias evidências da existência dela. E assim dá para você compreender como que ela pode produzir influência e produzir uma conexão com o mundo por meramente trabalhar com dimensões. Da mesma forma que as 3 dimensões desse objeto aqui, que ele é tridimensional, compreende os planos, posso falar que a consciência compreende o que a gente chama de espaço-tempo, que seria exatamente o mundo físico que a gente vive, e sendo produto dele. Isso aí eu cito, aí que eu te citei, eu falei. Eu já ia falar, olha, esse é o capítulo mais especial. Exato, graças ao meu grande amigo Afonso, que me apresentou, entendeu, a filosofia hinduísta, e depois eu fui ler isso em outros livros, que eu cito exatamente no brahmanismo, a crença de que a consciência do universo, ao mesmo tempo, é una e é formada por múltiplos, que somos todos nós. E aí a gente fala da natureza. Até o 3º capítulo a gente fala do livre-arbítrio, né? Mas realmente ele existe, ou seja, porque a gente fala no 2º capítulo que o tempo, enquanto nós conhecemos, é uma mera impressão, porque o espaço-tempo, teoricamente, o tempo já existe. Tudo que vai acontecer que já existe. É louco isso? É louco porque está entranhado na nossa própria cultura, na nossa própria arte, na nossa própria percepção romântica do mundo. Quando a gente fala Maktub, está escrito, ou seja, como é que pode estar escrito se não aconteceu? Você pega a Bíblia, um monte de profetas. O que é profeta? É o cara que prevê o futuro. João prevê o futuro. Então quer dizer que se ele prevê o futuro, de alguma forma, o futuro já existe. Isso fisicamente é uma tese patente, né? Que o espaço e o tempo são 2 dimensões da natureza. A gente só percebe o tempo como uma sucessão de eventos, mas isso é uma percepção. E a gente fala um pouco disso. E como que toda a história do caos, como que a consciência poderia existir, né? Então, mas a parte dos capítulos 2, principalmente o capítulo 2, é um capítulo muito especulativo, onde, inclusive, eu uso o pretérito perfeito, poderia, deveria, né? Ou seja, para exatamente deixar o leitor claro que aquilo ali é simplesmente uma especulação imaginativa e que, obviamente, um leitor pode falar, Dmitry, eu li e tenho uma ideia que é tudo diferente do que você falou. Falei, beleza, vamos debater. Mas a base para se construir esse raciocínio, ela é bem estabelecida nessas dúvidas primordiais que nós colocamos aqui. Em alguns conhecimentos científicos e coisas que eu tentei explicar de forma simples, espero ter conseguido, né? Para que a gente possa poder discutir de uma forma mais compreensiva e crítica, né? Esse universo que a gente está falando, né? E no fim, por último, eu concluo, né, exatamente falando desse contraponto entre a espiritualidade, a religião, né, essa percepção transcendental e metafísica do universo. Metafísica, na verdade, é a filosofia que trata disso, mas essa percepção transcendental da consciência, né, como sendo o que produz a vida no universo, porque aí você vai falar, a consciência não pode vir da matéria, porque ela é mais complexa que a matéria, isso a gente pode dizer assim, né? Uma coisa mais complexa não pode estar dentro de uma coisa menos complexa. Na verdade, ela se traria, e é o que provavelmente acontece, como o grande produtor da matéria. Enfim, eu não sei se ficou clara assim, a anatomia do livro, né? Também é um projeto, é um ensaio, ou seja,
tirando as coisas factuais que estão ali descritas, que a ciência já nos traz, tudo o resto são percepções subjetivas minhas, ou seja, é o meu olhar, é exatamente esse alien que nasceu. Eu falei, eu preciso deixar esse alien para as pessoas verem, porque quem sabe alguém não evolui com esse raciocínio, quem sabe isso não contribui para o crescimento das pessoas. Eu acho que isso é um dever nosso, né? Não é só porque eu sou virginiano, não. Eu acho que a gente tem esse dever, né, de pôr para fora. Inclusive, eu tenho um amigo que é um cientista muito, eu não vou falar o nome dele, né, por reserva, muito expoente no país, né, eu já conversei com ele sobre essas coisas, ele fala, pô, Dmitry, eu queria tanto escrever sobre isso, eu já escrevi, ele falou, eu já escrevi 30 anos, eu escrevo, aí eu olho para ele e falei, querido, se tá querendo sair, põe para fora, pelo amor de Deus, porque precisa ser dito. Mesmo que te julguem, que te joguem na fogueira, se tem algo pedindo para sair, você tem que encarar e colocar para fora. Vamos ver, né? Talvez daqui um ano ou dois a gente receba aí o presente do livro desse meu amigo, né? Sim, Deve ser sim. uma obra fundamental, Mas maravilhosa. aí a gente já tem o que você colocou para fora, né? Você já colocou pra gente Sim, aí. E aí eu já tô vendo o sim, pessoal aqui comentando, eu quero livro, quero livro. Aí alguém, eu tô no interior de São Paulo, eu quero receber o livro. Eu sim. só para Olha, avisar para os seguidores. hum, Assim, eu já coloquei nos stories um link para compra. Primeiro que o valor é muito bom para é um quem quer. e-book. É um É o e-book, e-book. é um valor Sim, simbólico. Porque a política do sim. e-book, da democratização completa da literatura e do conhecimento. Agora, o problema do e-book é que por exemplo, eu que já tenho uma barba branca, eu tiro ela bem tirada, porque eu odeio ficar velho, parecer velho, vou fazer um lift, né, para ficar mais bonitinho. Ah, ótimo. Mas eu, por exemplo, tenho dificuldade de ler um livro no computador, né? Mas eu leio. Né? Então não tenho conforto da página de papel, esse livro por enquanto. Mas eu vou lançar assim mesmo, de amanhã ou para depois da manhã, porque a Amazon ela tem esse serviço de também mandar uma versão física, só que ela fica bem mais cara. Vai pagar aí US$ 11 pela versão física, 50, E 60 reais. Né? Mas é a opção de cada um. Eu insisto que compre o e-book. Vamos proteger as o árvores também, porque elas têm uma consciência de que existem e a gente precisa cortar elas à toa, concordam? super. E aí me fala uma coisa, o e-book, Hum. dá para falar valor aqui? É oito e pouco. É o Amazon que sugere isso. É 8,90, eu acho, um troço assim. É um valor simbólico, né, gente? Pelo amor de Deus, é mesmo que uma Coca-Cola, né? Ou seja, não é o Exatamente. E dinheiro que assim, está para um movendo esse assunto. projeto. Sim, Não, exatamente. A gente sim, percebe até sim, na sua sim. fala, né? Que é o próprio amor, a vontade de colocar algo, e é o que você falou lá no início da live, de deixar uma Hum. contribuição para o mundo, né? E eu acho que é isso que é importante mesmo. Só para avisar para as pessoas, a Ana está falando, eu quero livro tradicional em papel. Beleza, Ana, então daqui uns Sim, 2 dias você já pode adquirir aí lá na sim. Amazon. Mas por enquanto, quem Mas vai quer no demorar a e-book, entregar porque ele é feito por encomenda, né? A Amazon sim. imprime, cada exemplar e manda, mas é possível, vai ser possível sim. Tá? E muita gente está falando disso, quero o livro de papel. Tá bom, né? Mas vamos lá. Mas o e-book pelo menos já está disponível. Se vocês O quiserem e-book, pelo menos talvez comprar para ver se interessa ou não, né? E depois adquirir o de papel, também é possível, exatamente. né? E Uhum. para quem quer o e-book, eu já coloquei nos meus stories. Tem um link com a capa do livro, é só arrastar. Na hora que você arrasta, já cai direto na Amazon Brasil, e já está lá. Tudo é só clicar e comprar e recebe na hora, né? E aí poder discutir. É. Dimitra, eu vou te fazer Não, um convite, assim, e aí vou fica. conversar isso com as pessoas depois também. O convite é, Pois não. a gente dá um tempo para a galera comprar, para a galera ler, e depois a gente abrir um debate e conversar com o autor sobre o livro. Isso seria para a gente uma honra muito Sim, grande. seria um grande prazer, né? A gente poder estender esse papo, né? Eu acho que vai ser, eu aceito, obviamente, vai ser uma experiência muito legal e, enfim, vai ser um grande prazer poder trabalhar mais sobre esses temas, esse tema que a gente está conversando aqui, né? Fico feliz Sim. com o convite, já está aceito, tá? Daqui a um E tempo a gente faz uma nova live. beleza, eu vou fazer umas chamadas sempre aqui no Instagram, no YouTube também para o livro. Depois eu combino com você uma data. E aí a galera pode ler o livro, marcar, apresentar pergunta, colocar o autor lá, né? Tipo, vamos perguntar para ele. Não, e que possibilidade maravilhosa a gente conversar.
sobre o assunto com o autor do assunto, né? Isso vai ser bem legal. E Bom, uma coisa, Dmitry, que eu quero é te parabenizar por esse livro, por esse projeto e por ser um cara que está ali, que está na ciência e que tem as próprias visões e que apresenta e que não tem medo e que, né, que coloca para fora o que tem que ser colocado e que nos estimula a colocar para fora o que a gente também precisa colocar. Eu quero te parabenizar e te agradecer. obrigado, muito obrigado, tá, meu querido? Eu agradeço a você pelo convite, agradeço o carinho dos seus seguidores que estão aqui assistindo. Tenho vendo aqui várias pessoas também meus amigos também que estão aqui. Agradecer a todos vocês, tá? Enfim, e é isso, né? A planta está plantada, né? Agora vamos ver o que sai disso, né? Estamos aqui juntos nessa experiência. Certeza que vai sair muita coisa boa. Eu fixei o Instagram, o pessoal está perguntando no Instagram do Dmitry, está fixado aqui nos comentários. Tá fixado. Quem quiser é só clicar e aí já pode começar a seguir ele também. Sim. E aí, vivendo as postagens. No Instagram, o Dmitry posta poucas coisas. Muito mas poucas. De vez em quando... Eu faço mais no Facebook. Mas eu vou começar a usar mais o Instagram para trabalhar esses temas, enfim, essas questões, né, que são tão importantes para a gente. Uma coisa que eu falo muito, assim, toda vez que eu entro no meu Instagram e vejo que a bolinha tá vermelha ao vivo do Dmitry, eu sempre entro, porque é uma live que eu sempre vou sair pensando alguma coisa diferente, ou pelo menos questionando, talvez não com uma resposta pronta, mas com uma sementinha plantada para pensar alguma coisa diferente, assim. Legal. Então, quem estiver seguindo o Dmitry, vê a bolinha que ele está ao vivo, já entra e acessa. Quem quer adquirir o e-book, vai lá nos meus stories, já está lá. E já está lá. Aproveita. O livro físico vai chegar amanhã, o link do livro físico já vai estar disponível para vocês, tá bom? Beleza. É isso aí. Então, mais uma vez, cara, obrigado, mais uma vez. Tá? Eu que te agradeço. Tá bom? Agradeço muito. Ok. Muito obrigado. Valeu, gente. Boa beijo noite. no coração, tá? Boa noite. E a gente se Boa vê noite. em breve. Tchau, Combinado. tchau. Namastê. Namastê. É mais gente.